Olá, inscrito do Fogo na Rede, olá, torcida do Fogão. Meu nome é Gabriel Rocha, eu sou jornalista e comentarista do canal. E hoje vamos falar sobre o pós-jogo de Botafogo e Juventude. Partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão, onde o Botafogo voltou a virar uma partida depois de 1 ano e 2 meses e voltou a vencer o Juventude no Alfredo Jaconi depois de simplesmente 29 anos, quase 30 anos, 3 décadas sem vencer o Juventude lá. Vitória importante, virada, estreia do Cris Ramos e o David Ancelotti mexeu bem. Partiu para o pós-jogo? David Ancelotti escalou um time misto do Botafogo para enfrentar o Juventude, visando a Copa do Brasil contra o Vasco nessa semana, uma competição de mata-mata em que o Botafogo tem mais chances de vencer, eu acredito, do que o Campeonato Brasileiro, até porque é um mata-mata e a equipe do Botafogo, na minha opinião, é a mais qualificada do torneio. Mas o jogo lá contra o Juventude não começou tão fácil não, cara, porque o Juventude acertou uma marcação alta, né, pressão, na saída de bola do Botafogo, encaixotando ali o Marlon e o Newton, que não conseguiram dar prosseguimento às jogadas e o Botafogo começou a perder posse ali no campo defensivo, o Juventude apertando muito, 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 querendo ali realmente fazer o gol nos minutos iniciais para ter a vantagem na partida. Isso durou ali até os 15, 16 minutos e aí o Botafogo de fato entrou no jogo, começou a trocar passes um pouquinho melhor. E logo depois, cara, o Juventude, que parecia ter caído um pouco de rendimento, cansado, conseguiu um bom cruzamento do Nenê, cruzamento quase que perfeito ali para o Batalha, que subiu melhor que o Alex Telles, né, mais alto. Vale dizer, mais alto eu digo a altura do salto, porque o Batalha tem 1,71 e o Telles tem 1,81. Então o Telles ali não esperava que esse cruzamento saísse, né, tão certeiro, acabou falhando ali no lance e o Batalha por cima marcou um belo gol de cabeça no Neto, que também achei que confiou um pouco demais no Telles, mas cara, longe de ser falha, mérito total aí na minha opinião do Nenê e do Batalha. E realmente, se for para considerar um erro assim, erro de posicionamento do Telles, mas que logo depois se redime porque o Botafogo melhorou um pouco e depois o Arthur Cabral recebeu essa bola na área e tomou um pisão, cara, um pisão que na minha opinião foi pênalti porque existe uma cotovelada do jogador do Juventude nas costas e o pisão, então um empurrão por cima, um pisão por baixo. Na minha opinião, foi pênalti bem marcado pelo VAR, né, que o Flávio Rodrigues nem marcou durante o jogo, mas o VAR chamou e aí sim o pênalti foi marcado e boa cobrança do Telles. O Jandrei até acertou o canto, mas o Alex Telles mais uma vez acertando o pênalti com a camisa do Botafogo, frio, né, na hora da cobrança. Se o cara acertou na final da Libertadores, ia acertar de novo no Brasileirão. A parte de criação do Botafogo aconteceu melhor pelo lado direito do campo, com o Jefinho, e um pouco mais pelo centro, com o Arthur Cabral, que foram os dois jogadores ali que mais participaram da primeira etapa e tiveram um saldo positivo ali. O Arthur Cabral colaborou com pivôs e boas escoradas de bola, né? Tentou ser um cara mais participativo do que finalizador, e também sofreu o pênalti. Já o Jefinho, com boas arrancadas, drible, né, facilidade para passar dos jogadores do Juventude, colaborou com a criação das jogadas e chamando, né, o time para o ataque. Né. O time estava um pouco lento ali, os volantes, o Marlon e o Newton, não estavam conseguindo dar prosseguimento às jogadas, e o Newton um pouco agressivo, um pouco acima ali nas faltas, né, cara, pegou um cartão amarelo no início do jogo e aí já ficou pendurado. Acredito que foi por isso que ele saiu no segundo tempo. Mas a partida da equipe no primeiro tempo passou muito por eles. Jefinho e Arthur Cabral. É bom ficar de olho no Jefinho, tá? Que na minha opinião está melhorando e pode se tornar o titular do Botafogo ali na ponta direita. E aí no segundo tempo um início parecido ali com a primeira etapa, onde o Botafogo começou um pouquinho desconcentrado, o Juventude apertando de novo, né, com a marcação e a pressão alta, tentando roubar a bola do Botafogo no campo de defesa, mas durou pouco. Durou cerca ali de 6, 7 minutos, o Juventude parece que perdeu um pouco do gás, e aí o David mexeu na equipe. Entrou o Danilo no lugar do Newton, entrou o Marçal no lugar do Telles e entrou o Matheus Martins no lugar do Jefinho.
A troca do Jefinho eu não entendi muito, mas eu acredito que seja por controle de carga, né, cara? O Jefinho é um cara que tá voltando de lesão, e fisicamente ele também não estava tão bem. Então é bom controlar para o jogador não se lesionar. E o jogo começou a ficar lá e cá. O Botafogo atacando o Juventude atacando o Botafogo. Uma qualidade técnica abaixo, né? O David Ancelotti até falou sobre isso na coletiva. Mas com o Botafogo levando mais perigo. O Marlon acertou um bom lançamento para o Vitinho, mas que não acabou não se concretizando. Não virou uma chance assim de gol. E o Neto fez uma defesaça no segundo tempo, numa jogada do Juventude que se desenhou ali no ataque. E o Botafogo ficou meio acanhado, né, cara? Ninguém foi para cima do jogador do Juventude, que teve liberdade para finalizar. E por sorte, o Neto salvou o Botafogo. Logo depois, um chute no travessão do Juventude. Então era um momento ruim ali de desequilíbrio do Botafogo. Mas que o Cris Ramos salva. Salva porque o espanhol entrou no lugar do Correia. E aí o Botafogo jogou com 2 centroavantes. O David se ligou que o jogo não estava muito favorável ali pelas pontas. E estava mais lá e cá. E decidiu povoar o meio campo ali do Botafogo. E tentar furar a defesa do Juventude. E deu certo, né? O Cris Ramos chegou. O Arthur Cabral escorou a bola para ele. Ele driblou o jogador do Juventude e fez o gol da virada ali do Botafogo. Um chutaço de fora da área. E logo depois da virada do Botafogo, com o gol do Cris Ramos, o Juventude perdeu um gol. E a defesa do Botafogo um pouco desorganizada hoje. Pareceu que o time na transição ali defensiva estava um pouco lento. E o Juventude acabou perdendo essa chance perigosa. Depois, num contra-ataque, o Botafogo acertou a troca de passes. Matheus Martins achou o Santos. O Santos carregou a bola pelo meio. Passou para o Cris Ramos. E o Cris Ramos, mais uma vez, finalizou bem. A bola resvalou ali no Jandrei, mas entrou para finalizar o jogo, né? Depois ainda teve um susto ali de um suposto pênalti que o David Ricardo teria cometido, mas foi marcado impedimento na jogada ali do Matheus Babi, que a gente ficou até meio receoso, né? Pô, vai ter lei do ex, ainda bem que não teve. Mas, assim, achei que no segundo tempo o David acertou na substituição. Os 2 centroavantes ali para tentar finalizar uma defesa que estava um pouco espaçada. Um Juventude que marcou mais nas pontas, né, e no meio deixou um espaço. E aí o Botafogo achou esse espaço. Mérito do Cris Ramos aí. O Ancelotti também foi bem nessas substituições. Hoje o meio de campo deixou um pouco a desejar, né? O Marlon foi mal. Acho que não conseguiu dar tanto ritmo hoje para o Botafogo. Fora de casa o time mostra evolução. E é o primeiro, desde a chegada do David Ancelotti, é o primeiro em número de vitórias, o primeiro em gols marcados, o primeiro em finalizações no gol, em chances criadas e em ações na área rival, tá? A gente vou deixar os numerozinhos aí na tela para você olhar e tirar suas próprias conclusões. Mas se você gostou da análise, deixa seu like, se inscreve no canal, concorda comigo que o Botafogo virou um time mais corajoso e valente fora de casa? Agora vale realmente o time se acertar, né, cara? O time tem que focar para ter o mesmo rendimento dentro de casa e aí se estabelecer como favorito para a Copa do Brasil e correr atrás do G4 no Brasileirão. Chegando no G4 ali, passando o Bahia, aí a gente já pode começar a pensar em outra coisa, mas eu acho que o foco do Botafogo nesse ano mesmo é a Copa do Brasil. Beleza? Se inscreve no canal. Fui!